Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássia, eu sou uma das monitoras da disciplina de Mecânica Geral e eu vou resolver hoje o exercício 2 da lista 3. Esse exercício é referente ao capítulo 4 do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, dos autores Beer e Johnston. Na nona edição do livro, este é o exercício 4.5. O exercício 2 diz o seguinte: 2 caixotes de massa 350 kg cada são colocados na caçamba de uma caminhonete de 1.400 kg. O que isso quer dizer? Aqui nesse ponto C eu tenho um caixote, no ponto D eu tenho um caixote, e ambos têm massa de 350 kg. Para trabalhar aqui, com o nosso sistema de forças, a gente vai ter que transformar essas massas desses caixotes em força-peso. Esses caixotes eles estão exercendo uma força-peso nessa minha caminhonete. E eu também tenho peso, tenho a massa aqui da caminhonete, que eu também vou ter que transformar essa massa da caminhonete, que é quanto ela pesa ali em massa, vou ter que transformar isso em força-peso, para saber o peso próprio ali da caminhonete. Como que eu faço para transformar massa em peso? A força, peso ali que eu vou transformar, vai ser igual à massa do objeto ali que eu estou estudando, vezes a força da gravidade. Sendo que a gravidade a gente vai considerar como sendo 9,81 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, aqui eu vou ter uma força peso, nesse ponto C, aqui apontando para baixo, que é o peso próprio da caixa, que vai ser 350 vezes a força da gravidade ali, que é 9,81. E aqui nesse ponto D, eu vou ter a força-peso dessa outra caixa, que vai ser igual, vai ser o mesmo valor ali, 350 vezes 9,81. E eu tenho que levar em consideração a força-peso da caminhonete, o peso próprio da caminhonete, que vai estar aplicado aqui nesse ponto, que é o centro gravitacional aqui dessa caminhonete. Então, aqui eu vou ter também uma força-peso, que vai ser 1.400 vezes 9,81. Certo? Outra coisa que eu tenho que saber aqui quando eu vou resolver os exercícios de mecânica, a gente tem reações de apoio aqui, O que são essas reações de apoio? É a força que o solo está exercendo sobre os pneus dessa caminhonete. Continuando o exercício, ele pede para determinar as reações em cada uma das rodas. Na letra A, ele pede para determinar das rodas traseiras e na letra B, pede para determinar das rodas dianteiras. Lá no exercício 1, eu falei para vocês lá, lembra quando a gente resolveu a questão do carrinho? A gente estava vendo o carrinho numa vista lateral. Se a gente olhasse de cima, a gente ia ver que a moça estava segurando o carrinho em duas barras, Então a gente teria duas forças no mesmo ponto. Aqui vai ser a mesma coisa. Como a gente está tendo uma vista lateral da caminhonete, se a gente olhasse ela de baixo para cima, digamos assim, digamos que esse retângulo mal desenhado aqui fosse a minha caminhonete, e a gente olhasse de baixo para cima ou de cima para baixo, que fosse, Bem aqui assim, mais ou menos, a gente teria um pneu, aqui teria outro pneu, aqui teria outro pneu, aqui teria outro pneu, certo? Então a gente tem os 4 pneus aqui. Só que a gente está vendo a vista lateral dessa caminhonete. Então aqui onde eu teria os 2 pneus, vai aparecer só um, mas eu tenho duas forças aqui, duas reações, certo? Eu tenho duas reações aqui no pneu traseiro e aqui eu tenho duas reações no pneu dianteiro. É que a gente não consegue ver os 2 pneus, A gente só consegue ver um, no caso, um traseiro e um dianteiro, mas são 2 dianteiros, 2 traseiros. E como que vocês vão saber quantas forças eu tenho aqui aplicadas nesses pneus? É fácil, vocês vão analisar o seguinte: aonde eu poderia ter restrição de movimento desse veículo? Se esse veículo tivesse uma aceleração ali para frente, as rodas vão fazer esse veículo se movimentar para frente. Se esse veículo acelerar de ré, ele vai se movimentar para trás. Então, eu não tenho restrição de movimento aqui na horizontal, eu não tenho restrição de movimento para frente e para trás. Mas eu tenho restrição de movimento na vertical. Por quê? Porque devido ao peso das caixas, a força da gravidade, o peso próprio do veículo, eu não consigo fazer que esse veículo se movimente para cima. E eu também não consigo fazer com que ele se movimente para baixo, Porque se ele não vai passar do chão. Então, eu tenho uma restrição de movimento na vertical aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui, ele chamou as rodas traseiras de ponto A e chamou as rodas traseiras de ponto B. E eu vou ter restrição de movimento na vertical, nessa linha de ação aqui.
Então, aqui eu vou ter duas reações de apoio, porque são dois pneus, e a gente está vendo na vista lateral, 2 AY. E aqui eu vou ter duas restrições, duas reações de apoio, que eu vou chamar de BY, 2BY, 2AY. Como que eu sei que essa flechinha aqui, ó, é nesse sentido e não para baixo? Isso vocês vão ver um pouquinho mais lá para frente, mas eu já vou dar uma adiantada aqui, tá? Quando a gente está falando em reações de apoio, a gente vai aplicar as equações de equilíbrio e vocês vão achar um valor para BY e um valor para AY. Se o valor que vocês achar, aqui pensando só no AY agora, se o valor que vocês acharem para Y for positivo, lá no final dos cálculos, quer dizer que o sentido que vocês arbitraram para essa flechinha, para essa força, está certo. Se o valor que vocês calcularem para AY é negativo, quer dizer que o sentido que vocês arbitraram para essa reação de apoio aqui é o contrário. Ele está na mesma linha de ação, vai ser na vertical, mas vai ser o contrário, tá? A mesma coisa vale para BY aqui. Então, aqui eu vou arbitrar aqui a flechinha para cima. Aqui também arbitrei a flechinha para cima. E fazendo isso, eu já identifiquei todas as forças que estão no meu sistema de forças, tá? Aqui eu vou ter a força-peso da caixa, aqui vai ter a força-peso da caixa, aqui vai ter a força que é o peso próprio da caminhonete, aqui eu vou ter duas reações de apoio, porque é a vista lateral, tem que levar em consideração as duas rodas traseiras, e aqui eu vou ter duas reações de apoio, como eu estou levando em consideração as duas rodas dianteiras, vão ser duas reações de apoio, e são apoios simples, porque só está restringindo o movimento em uma direção. Tá? Aqui eu tirei lá do livro, tá? Para vocês verem o que é apoio simples. No exercício 1 eu tinha feito um exercício que era bem parecido com um rolete. Aqui a gente também pode associar com o rolete, tá? Eu posso dizer que seria a roda aqui ligada à estrutura da caminhonete aqui, né? Teria o eixo aqui da caminhonete e a roda tá ligada aqui nessa estrutura da caminhonete. Aí o que vocês vão fazer agora? Vocês vão desenhar o diagrama de corpo livre, onde vocês vão simplificar toda essa rabisqueira aqui. Vocês vão desenhar o eixo onde está a caminhonete. Vou desenhar aqui com vocês. Vai ser aqui, ó, meu eixo horizontal, mal desenhado, mas faz de conta que tá reto. Então vai ter o eixo horizontal e eu vou desenhar os pontos onde estão aplicadas essas forças ali, ó. Aqui eu tenho o ponto C, que seria que eu tenho a força ali, que é o peso próprio da caixa, que vai ser, transformando ali para newtons, eu vou ter 350 vezes 9,81 é 3.433,5 newtons, neste ponto aqui. Aí aqui eu tenho o ponto A, onde seria a minha roda, né? Que eu vou ter duas reações de apoio aqui, que eu arbitrei para cima, então vai ser 2 vezes AY. Aqui eu vou ter o meu ponto D, onde tem essa força aqui, que é o peso próprio da outra caixa, que é 3.433,5 newtons, que é 350 vezes 9,81. Aqui nesse ponto eu tenho meu ponto G ali, que seria o centro de gravidade dessa caminhonete, onde eu tenho o peso próprio da caminhonete, que ele tá para baixo também, né? Que é a força-peso ali, que vai ser 1.400 vezes 9,81, desenvolvendo essa conta é 13.734 newtons. E eu tenho aqui a outra reação de apoio aqui na outra roda, né? Na roda dianteira, que seria 2 vezes BY, que eu arbitrei aqui para cima. E eu tenho as distâncias, né? Aparece aqui, ó, a distância de uma caixa em relação à outra, que é 1,7 metros. Eu tenho a distância dessa caixa que está no ponto D até o final lá, né? Até o início lá da caminhonete, que é 2,8 metros. E eu tenho também as outras distâncias aqui, que é da roda da caminhonete até o centro de gravidade, que é igual a 1,8 metros. E eu tenho essa distância aqui, que vai do centro de gravidade até a outra roda, que é 1,2 metros. E a distância que vai da roda dianteira até a frente ali da caminhonete, que é 0,75 metros. Eu fiz aqui bem mal desenhado, mas eu vou colocar um desenho bonitinho aqui para vocês conseguirem ver. Eu só tô desenhando com vocês aqui para quando vocês forem desenhar no caderno, vocês verem da onde que eu tirei essas coisas, tá? Eu vou fazer uma mágica aqui e vou colocar um desenho bem bonito. Simplificando aquela bagunça, eu tenho esse diagrama de corpo livre bonito aqui.
onde eu tenho o eixo aqui da caminhonete e os pontos aqui, eu tenho ponto C, que é onde eu tenho o peso da caixa. No ponto C, eu tenho o ponto D, onde eu tenho outra caixa aqui, que tem esse peso. Eu tenho o ponto G aqui, né, onde eu tenho o peso próprio da caminhonete. E eu tenho as duas reações de apoio. A reação de apoio, são duas reações de apoio em A, que são dos pneus traseiros, e as duas reações de apoio em B, que são dos pneus dianteiros. E as distâncias aqui, né, de uma força em relação à outra, conforme está no exercício. Esse exercício não tem uma forma só de ser resolvida. Como que vocês vão escolher a melhor forma? Vocês vão escolher a forma que vai deixar vocês com apenas uma incógnita, para ficar mais fácil de resolver. Aqui, por exemplo, as equações de equilíbrio são quais mesmo? É o somatório de forças em x igual a zero, sendo que é positivo tudo que está apontando para a direita. Aqui eu não tenho nenhuma força em x, eu só tenho forças na vertical. Então, eu poderia fazer o somatório de forças em y, sendo que é positivo tudo que está apontando para cima, né? E tudo isso igual a zero, porque a gente está trabalhando com um sistema de forças em equilíbrio. Só que o que acontece? Se eu fizesse o somatório de forças em y, eu teria essa incógnita AY e eu teria essa incógnita BY. Eu não conseguiria descobrir direto o valor de uma delas. Então, a melhor coisa a se fazer aqui é escolher ou o ponto A ou o ponto B e fazer o somatório de momento em um desses dois pontos. Somatório de momento no ponto igual a zero, sendo que é positivo o sentido anti-horário. Como que a gente vai escolher qual é o melhor ponto? Aqui independe, porque se vocês escolherem o ponto B, vocês vão achar o valor de AY. Se vocês escolherem analisar o ponto A, vocês vão achar o valor de BY. Por quê? Porque vocês vão ter que analisar, fazendo somatório de momento, vocês vão analisar o giro, a tendência de giro que cada uma dessas forças aqui que estão nesse sistema de forças tende a fazer em torno do ponto que vocês estão analisando. Como, se vocês pegarem o ponto A aqui, ó, essa força vai fazer um giro em torno do ponto A, essa força vai fazer outro giro em torno do ponto A, essa força vai fazer um giro em torno do ponto A, e a força BY, que é o que a gente vai descobrir, vai fazer também um giro em torno do ponto A. E quando a gente for analisar, né, desenvolver ali as equações de momento, quando a gente analisar o ponto A, o BY vai ser a nossa incógnita. Então, quando a gente analisa o ponto A, a gente vai achar o valor de BY. Quando a gente analisa o ponto B, a gente vai analisar também as forças que têm tendência de giro em torno do ponto B, e a gente vai ter a nossa incógnita AY fazendo giro em torno do ponto B. Então, quando a gente faz o somatório de momento no ponto B, a gente acha a incógnita A. Então, eu vou fazer as duas aqui com vocês. O exercício A pede para a gente calcular as reações de apoio no ponto A aqui, né, nas rodas traseiras, que seria esse valor de AY. E o único ponto aqui que a gente pode analisar, que vai me deixar apenas com essa incógnita AY, é o ponto B. Por quê? A gente vai escolher esse ponto aqui para analisar. Nesse ponto B, eu vou fazer o somatório de momento no ponto B, que vai ser igual a zero, porque a gente está trabalhando com equilíbrio. E eu vou considerar que o meu giro positivo vai ser o giro no sentido anti-horário. E eu vou analisar qual é a tendência de giro de cada uma dessas forças em relação ao ponto B. Por exemplo, essa força aqui, ela vai causar um giro aqui em torno do ponto B. Aí eu tenho que saber se esse giro vai ser positivo ou se vai ser negativo. Para fazer isso, eu posso usar a regra da mão direita. Como que é a regra da mão direita? Vocês vão posicionar a mão direita de vocês em cima do ponto que vocês estão analisando, que nesse caso é o ponto B, e vocês vão posicionar, vocês têm que saber o seguinte, se o polegar de vocês ficar voltado para cima, quer dizer que essa força que vocês estão analisando vai causar um giro, vai causar um momento positivo. Se o polegar de vocês ficar voltado para baixo, quer dizer que o momento que está sendo causado por essa força em torno do ponto B é negativo. Como que vocês vão saber se o polegar vai ficar para cima ou para baixo? Vocês vão posicionar o restante dos dedos de vocês no mesmo sentido da força que vocês estão analisando. Por exemplo, aqui, se vocês colocarem a mão direita em cima do ponto B, os dedos de vocês, voltado no sentido dessa força aqui, que é o peso próprio da caminhonete, ela vai causar esse giro aqui, ó.
Como que vocês sabem isso? Porque quando vocês colocam o dedo aqui no sentido dessa força, o polegar de vocês vai ficar voltado para cima. Ou vocês podem analisar usando a regra da mão direita, usando o polegar, ou vocês podem analisar aqui no papel mesmo, ó. Olhando bem para essa força, analisando aqui o ponto B, qual é o sentido, qual é a tendência de giro que essa força aqui está causando em torno do meu ponto B? Aqui, né, vocês vão seguir aqui o mesmo sentido dessa força, ó. Então, ela vai fazer aqui um giro no sentido anti-horário em torno do meu ponto B. Então, esse momento causado por essa força vai ser um momento positivo. Então, ela vai entrar aqui na nossa equação de momento, que eu vou colocar aqui embaixo, ó. Vai ser positivo. Lá na equação de momento, lá no bimestre passado, vocês aprenderam a calcular momento, que vai ser a força que vocês estão analisando vezes a distância perpendicular da ação aqui, da linha de ação dessa força até o ponto que vocês estão analisando, que no caso vai ser essa distância aqui. Então, aqui vai ser positivo 13.734 newtons vezes essa distância perpendicular aqui da força até o ponto que eu estou analisando. Seria o raio desse círculo aqui, certo? Que é essa distância aqui, que é 1,2 metros. 1,2 metros. O que mais vai entrar aí no nosso somatório de momento? Analisando outra força agora. Analisando essa força aqui, que é uma das caixas, a tendência de giro dessa força aqui, a tendência de giro, né, em torno do ponto B que essa força está causando, vai ser nesse sentido também, ó. Vai ser no sentido anti-horário. Também vai ser um momento positivo. Se vocês posicionarem a mão de vocês aqui, a mão direita de vocês no ponto B e colocar os dedos no mesmo sentido dessa força aqui, vocês vão ver que o polegar de vocês vai ficar voltado para cima. Então, é momento positivo. Então, vai ser mais 3.433,5 newtons vezes essa distância aqui, ó, que seria o raio, né, desse círculo azul aqui, que seria, em outras palavras, o braço de alavanca ou a distância perpendicular que essa linha de ação dessa força está em relação ao ponto que eu estou analisando. Que distância é essa? Se daqui até o início da caminhonete eu tenho 2,8 metros e eu preciso dessa distância aqui, ó, eu vou descontar esse 0,75, que é essa distância do ponto B até o início da caminhonete, certo? Então, essa distância aqui vai ser 2,8 menos 0,75 ali. Então, é 2,8 menos 0,75 metros. O que mais vai entrar aí nesse somatório de momento? Vai entrar o giro, que é essa força, que é essa incógnita aqui que a gente quer achar, né? Vai entrar o giro que essas duas forças aplicadas no ponto A tá fazendo em torno de B aqui, ó. Se vocês posicionarem a mão direita de vocês em B e colocarem os dedos no sentido dessa força de A, vocês vão ver que o polegar de vocês vai estar voltado para baixo. Isso quer dizer que essa força está causando um momento negativo em torno de B. Se vocês analisarem aqui na força mesmo, se vocês fossem seguir aqui o sentido da flecha, ela iria estar vindo nessa direção aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Estaria fazendo um giro no sentido horário. E como a gente convencionou que positivo é o nosso sentido anti-horário e ela está girando no sentido horário, quer dizer que esse momento vai entrar como negativo. Então, vai ser menos 2 vezes a y vezes a distância que essa força y está em relação ao ponto B aqui, que é o ponto que eu estou analisando, que é essa distância aqui, ó, 1,8 mais 1,2. Então, vai ser 3, né, vezes 3. O que mais vai entrar aí nesse somatório de momento? Vai entrar o giro que essa força aqui, ó, tá fazendo em torno do meu ponto B. Se vocês colocarem a mão direita de vocês em cima de B, colocarem os dedos de vocês em direção a essa força aqui, vocês vão ver que o polegar de vocês vai ficar voltado para cima. Então, o giro aqui é no sentido anti-horário. O momento que essa força está fazendo aqui em torno do ponto B vai ser positivo. Se vocês analisarem aqui, seguirem o mesmo sentido da flecha, ela está girando nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. Então, o momento vai entrar na nossa equação como positivo. Então, vai ser mais 3.433,5 newtons vezes a distância dessa força aqui, né, em relação ao meu ponto B. Que distância é essa? Vai ser toda essa distância aqui em cima, menos a distância aqui do início da caminhonete, né, do ponto B até a frente ali da caminhonete. Então, vai ser tudo isso aqui, menos isso aqui. Então, vai ser 1,7 mais 2,8,
menos 0,75. E tudo isso vai ser igual a zero, certo? Agora eu vou desenvolver aqui a minha conta, porque eu vou ficar com uma incógnita só, né? Eu só tenho essa incógnita, que é o meu AY. Eu vou isolar, vou resolver isolando ela, vou passar ela lá para o outro lado da equação, ela vai ficar positiva. Então, vai ficar 2 vezes 3, vai ficar positivo, né? 2 vezes 3 dá 6AY. Desenvolvendo aqui o resto da equação, eu vou calcular 36.395,10 newtons. Isolando a y, vai ficar 36.395,10 dividido por 6. Meu AY, a minha reação de apoio ali, cada uma das reações de apoio em cada uma das rodas, né, vai ser igual a 6.065,85 newtons para cima. Ou, se vocês quiserem deixar em kilonewtons, vocês podem dividir isso aqui por 1000, vai ficar 6,07 kilonewtons para cima. Alguns de vocês devem estar se perguntando, Cássia, mas tu não analisou o BY aqui em relação a B? Não analisei porque ele não causa giro, a gente está fazendo somatório de momento, a gente está vendo as forças, a gente está analisando as forças que tendem a causar giro. Essa força BY, ela não causa giro em torno de B, por quê? Porque ela está passando pelo ponto B, a linha de ação dela está passando pelo ponto B. Caso eu não tivesse essas outras forças aqui no sistema de força, eu tivesse só essa força aqui aplicada no ponto B, a tendência dessa força seria deslocar esse ponto B para cima, mas não causar giro em torno dele. Então, ela não entra no nosso somatório de momento, tá? Agora, eu vou fazer a letra B. A letra B pede para a gente achar as reações de apoio nas rodas dianteiras, aqui no ponto B, né? Então, eu tenho que achar esse valor aqui de BY. Para fazer isso, eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá na letra A, só que daí é fazer o somatório de momento em A, né? Que daí eu vou descobrir a minha incógnita BY. Ou eu posso fazer o somatório de momento no ponto A igual a zero, sendo que é positivo o sentido anti-horário, e achar a incógnita BY. Ou, como eu já tenho a y calculado, que eu calculei no exercício A, ele é igual a 6.065,85 newtons, eu só vou ficar com uma incógnita, só com essa aqui. Então, nada me impede de fazer o somatório de forças em y, igual a zero. É mais fácil, quando vocês puderem fazer o somatório de forças em y, é mais fácil, porque vocês não vão ter que ficar calculando força versus distância e nem analisando ali a regra da mão, né, aplicando ali a regra da mão direita, porque vocês poderiam se perder ali nas distâncias. É legal vocês fazerem dos dois jeitos para treinar, mas nesse caso vocês podem apenas fazer, como vocês só têm uma incógnita, vocês podem fazer o somatório de forças em y e achar o valor ali da reação aqui BY direto. Eu vou fazer das duas maneiras, tá? Primeiro, eu vou fazer o somatório de forças em y, que é mais fácil. O que vai entrar nesse somatório de forças aqui? Vai entrar essa força aqui apontando para baixo, menos 3.433,5 newtons, negativo. Essa aqui também está apontando para baixo, então vai entrar como negativa também. Menos 3.433,5 newtons, negativo. A força peso da caminhonete também está apontando para baixo, negativo, então 13.734 negativo. E positivo vai entrar essas duas reações de apoio aqui, então vai ser mais 2 vezes a y, que a gente calculou lá no exercício A, que é 6.065,85. E essa aqui, que é o que eu quero descobrir, né? Que são duas também. Então, vai ter mais 2 vezes BY. Tudo isso igual a zero. Isolando 2BY e calculando o restante aqui da equação e passando para o outro lado da igualdade, eu vou achar aqui, eu vou calcular 8.469,3. Isolando BY, 8.469,3 dividido por 2 vai ser igual a 4.234,65 newtons para cima. Ou, se vocês dividirem isso por 1000, vocês vão achar o valor em kilonewtons, que é 4,23 kilonewtons para cima. Então, essa aqui é a nossa resposta, usando essa equação de equilíbrio, que é o somatório de forças em Y. Agora, eu vou achar a mesma resposta, só que fazendo o somatório de momento em A. Se vocês analisarem aqui o ponto A,
Essa força Y está na mesma linha de ação de A, ela não causa giro em A. Se as outras forças não existissem, só existisse essa força, a tendência dessa força Y seria empurrar esse ponto A para cima, certo? Ela não causa giro, então ela não vai entrar aqui no nosso somatório de momento em A. Agora, essa força aqui, ela causa um giro em torno de A. Se vocês posicionarem a mão direita de vocês em cima de A, posicionar os dedos de vocês no mesmo sentido dessa força aqui que a gente vai analisar agora, que é desse caixote que está posicionado aqui no ponto C, o polegar de vocês vai ficar voltado para cima. A tendência de giro dessa força é nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. Então, essa força vai causar um giro positivo em torno de A. Então, no meu somatório de momento em A igual a zero, eu vou ter essa força aqui causando um momento positivo. Então, vai ser mais 3.433,5 vezes a distância da linha de ação dessa força até o ponto A, que é o ponto que eu estou analisando, que é essa distância aqui, ó. Que vai ser qual distância? Vai ser toda essa distância de cima aqui, menos essa distância de baixo aqui, ó. Para fazer essa distância, vai ser essa distância menos essa distância aqui, ó. Então, vai ser 1,7 mais 2,8 menos 1,8 menos 1,2 menos 0,75, certo? O que mais vai entrar aí nessa nossa equação? Agora, só analisando essa força aqui, ó. A tendência de giro dessa força aqui em relação ao meu ponto A, se vocês posicionarem a mão direita de vocês e colocarem os dedos no mesmo sentido dessa força, vocês vão ver que o polegar vai ficar voltado para baixo. Então, o momento vai ser horário, o momento vai ser negativo. Se vocês analisarem aqui, ó, a tendência de giro dessa força em torno do ponto A vai ser nesse sentido aqui, ó. Então, vai ser menos 3.433,5 vezes essa distância aqui, que é a distância perpendicular entre a linha de ação da força que eu estou analisando e o ponto que eu estou analisando. Então, vai ser esta distância. Que distância é essa? Eu preciso dessa distância aqui. Então, vai ser toda essa distância menos essa distância aqui, ó. Então, vai ser, aqui na nossa equação, 1,8 mais 1,2 mais 0,75, menos os 2,8 lá, aquele pedacinho lá de cima. O que mais vai entrar aí nesse somatório de momento? A gente tem que ver o giro que essa força causa em torno do meu ponto A. Se vocês posicionarem a mão direita de vocês e posicionarem os dedos, aqui no ponto A, né, e posicionar os dedos no mesmo sentido dessa força aqui, vocês vão ver que o polegar de vocês vai ficar voltado para baixo. Isso quer dizer que o giro, ele tá nesse sentido aqui, ó, tá causando um giro no sentido horário. Então, um giro é um momento negativo. Então, esse giro aqui dessa força vai ser menos 13.734 vezes essa distância aqui, ó, que é a distância entre a linha de ação dessa força até o ponto ali que eu estou analisando. Essa distância é 1,8 metros aqui, ó. E por último, o giro, que é essa força aqui, que é a incógnita que a gente quer achar, que essas duas forças estão causando, o giro que essas forças estão causando em torno do meu ponto A aqui. Que se vocês posicionarem a mão direita de vocês em cima do ponto A e colocarem os dedos no sentido dessa força, vocês vão ver que o polegar de vocês vai ficar voltado para cima. Então, o sentido, né, do giro vai ser esse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. Isso quer dizer que esse momento causado por essa força vai ser positivo. Então, vai ser mais 2by vezes essa distância aqui, ó, da linha de ação dessa força aqui até o ponto que a gente está analisando. Então, é essa distância aqui, ó, que é 1,8 mais 1,2, que é 3. E tudo isso vai ser igual a zero. E agora é só desenvolver a conta normal. Vou isolar o by. Então, aqui, ó, 2 vezes 3by vai dar 6by. 6by. Desenvolvendo toda essa conta aqui, ó, aqui vai dar 34, vai ficar menos, né, porque vai passar para o outro lado da igualdade, vai ficar menos 3.433,5 vezes 1,8, mais 3.433,5 vezes 0,95, mais 13.734 vezes 1,8. Isolando BY e desenvolvendo toda essa conta aqui. Desenvolvendo essa conta, eu calculei 25.407,9 dividido por 6,
meu BY aqui vai ser 4.234,65 newtons para cima. Ou, dividindo esse valor aqui por 1.000, vocês vão achar o valor em quilonewtons. Vai ser 4,23 quilonewtons para cima. Pronto, o mesmo resultado, ó. Mesmo resultado aqui nos dois. Então é isso, gente. Terminou a questão. Espero poder estar ajudando vocês. Caso vocês não entendam a minha letra, porque eu estou usando uma mesa digitalizadora e é meio difícil escrever aqui. Se vocês quiserem que eu mande foto do exercício resolvido no caderno, eu vou deixar o meu e-mail aqui, meu contato. Vocês podem me solicitar por e-mail que eu mando para vocês a foto desse exercício, tá? Qualquer dúvida em algum outro exercício, vocês podem me mandar que eu resolvo aqui e posto para todo mundo, porque talvez a dúvida de um seja a dúvida de vários. Certo, gente? Muito obrigado. Espero poder estar ajudando vocês. Um beijo. Tchau, tchau.